Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à organização pelo convite. É um prazer enorme aqui vir falar com pessoas jovens e interessadas. Eu vou falar bastante aqui sobre inteligência artificial, entre outras coisas, mas na medida em que você tem essas ferramentas e que você tem todas as respostas do mundo na palma da sua mão, a diferença para mim entre as pessoas é quem é proativo, quem é curioso, quem tem a iniciativa de aprender e vai usar essas ferramentas. Então, se você está aqui num sábado de tarde, você já está no topo da minha lista, pelo menos, de pessoas que eu admiro, tá? Eu vou falar sobre investimentos num contexto de economia global, não só dos Estados Unidos. Há muito tempo atrás, 20 anos, que importava dos Estados Unidos. A economia vai mudando, vai abrindo, outros países vão crescendo, agora é Estados Unidos e China. Daqui a pouco vai ser Estados Unidos, China e Índia, e mais algumas outras coisas que eu vou falar agora, tá? Então, nesses 50 minutos, eu tenho 35, quero dar tempo para perguntas. Thomas, desculpa te interromper, só se você puder ficar sentado por causa da galera do YouTube, para eles poderem te ver. Beleza. Por favor. É que eu penso melhor em pé. Eu não sei por quê. Se for incomodar, também não tem problema. É só... Não, e aí se você vê outras coisas gravadas minhas, a pessoa fala assim, você só tem mais 1 minuto. Aí eu começo a falar mais rápido, mas eu começo a andar mais rápido, porque acho que a velocidade já está... Mas então, tá? Eu vou falar sobre... Tem muita coisa para ser falada sobre investimento no contexto global. Eu acho que o que eu escolheria hoje, ainda mais nessa plateia, vocês são pessoas cujo horizonte de investimento é o mais longo, né? Em geral, na minha cabeça, a gente divide o que a gente faz para o cliente de 2 formas, tá? Na primeira coisa, eu chamo de não tomar gol, que é manutenção de patrimônio. Tá? Primeiro, não perder. Depois, fazer gol. Tá? E, de certa forma, quando você pensa em um horizonte muito longo, o que você tem que ter na cabeça é que, muitas vezes, o que é o melhor investimento hoje não vai ser a mesma coisa pelos próximos 10, 20 anos. Então, o ideal, o essencial para você não tomar gol, para você ter essa questão de manutenção de patrimônio, tá? É você sempre observar como o mundo está mudando e quem são os vencedores e perdedores dessa mudança. E, de preferência, evitem os perdedores. Por exemplo, algumas mudanças que são estruturais, assim, placas tectônicas se movendo, e vai determinar preço de ativos, vai determinar para onde os recursos vão, vai determinar que país vai receber o investimento. Tá? Eu chutaria pelo menos 4 que estão acontecendo hoje. 2 já estão relativamente bem mapeadas e eu vou comentar mais rapidamente, né? Uma delas é a tensão geopolítica. Então, obviamente, vocês falam Estados Unidos, né? Tem os Estados Unidos de um eixo, tem a China no outro. E eles não estão se dando bem. Isso gera uma mudança no fluxo de investimentos, no fluxo de recursos econômicos gigantesco, vai ter perdedores e vencedores. Segundo, transição energética. Terceiro, inteligência artificial. 4, Índia. Então, acho que eu vou começar por geopolítico. Geopolítico, algumas pessoas chegam a comparar o que a gente tem hoje com uma nova versão da Guerra Fria. E esse termo Guerra Fria, em contraposição à Guerra Quente, quer dizer que as 2 potências que estão brigando nunca trocam um tiro. Se você pensar na época da Guerra Fria, você teve a Guerra da Coreia, teve a Guerra do Vietnã. E são guerras onde teve um monte no Oriente Médio. E são guerras em que um eixo está apoiado pelos Estados Unidos, outro eixo estava apoiado pela União Soviética. Quando você olha hoje, por exemplo, Ucrânia e Rússia, Estados Unidos está lá da Ucrânia. A Rússia está sendo ajudada pela China. Quando você olha Israel e Hamas, os Estados Unidos claramente está de um lado, a China está de outro. Se acontecer alguma coisa em Taiwan, os Estados Unidos vai estar de um lado, a China vai estar de outro. Tá? E esse clima de tensão, somado a outras coisas, né, que eu acho que vem tudo junto. Você sabe que vai ter uma eleição nos Estados Unidos esse ano. Os Estados Unidos é um povo extremamente dividido, né, direita, esquerda, democratas e republicanos. Só tem uma única coisa que eles concordam, que a China é um vilão. E os 2 candidatos sabem que quem bater mais na China leva mais votos. Então você vê que eles disputam para ver quem vai ser mais agressivo com a China. Tanto que um candidato agora, o Trump, já falou, né, nem em campanha, mas na campanha das primárias republicanas, né, naquela campanha para ver quem será o candidato republicano. Né, nem uma briga contra o Biden, mas ele já falou, se eu ganhar, eu vou botar uma tarifa de 60% nos produtos chineses. Aí alguém vai falar, tá blefando, tá falando isso para ganhar a eleição. Na dúvida, se você é uma empresa que já tem algumas fábricas na China e você quer fazer mais uma, por que você vai fazer na China?
Por que você vai fazer na China em um ano em que o governo briga para ver quem é mais agressivo com a China? A China espirra em Taiwan, faz alguma coisa que aí de repente alguém lá no Congresso fala assim, vamos fazer vamos banir totalmente, ou vamos botar uma tarifa de 100, ou não sei o quê. Por questão, né, de administração de risco, você faz uma fábrica em outro lugar. Quando você faz uma fábrica em outro lugar, você tem 3 opções. Ou você faz onde a mão de obra é mais barata, ou você faz onde está o seu consumidor, ou você faz onde estão os insumos que você usa para fazer os seus produtos. Se você não botar em nenhuma dessas 3, você está botando longe de tudo. A mão de obra mais barata é a Índia, o consumidor é ali no México, que é do ladinho dos Estados Unidos, a gente tem um monte de commodity, né? A questão do México, vou aproveitar aqui para contar uma história aqui que eu fui bastante para o México ano passado. Então eu visitei esses 3 países, né? Eu moro no Brasil, mas eu visitei o México bastante ano passado, fui para a Índia tem acho que um mês agora. E no México eu encontrei firmas que não são apenas assim, firmas americanas que agora estão no México, que não estão na China. Eu encontrei firmas chinesas. Eu não sei se vocês conhecem bem os chineses, né? Mas povos asiáticos, especialmente aqueles que foram invadidos, né, por estrangeiros, eles são um pouco fechados, eles são um pouco xenófobos, né? Então, por exemplo, um chinês, ele só trata muito bem um outro chinês. Um ocidental, ele trata diferente. Eu tenho um meio termo de tratamento, porque os meus pais são chineses, eu nasci no Brasil, mas eu tenho um tratamento mediano, né? Então, quando eu fui para o México, eu conheci uma firma que era chinesa. Ela é uma firma que fazia televisões. Você entrava no galpão, aí você via caixas e caixas, Sony Visio, Samsung, Philco, você vê um monte de caixa, né? E ele falava assim, a minha empresa recebe as peças, monta, e para certas questões tributárias aqui, tarifárias, certas questões de comércio internacional, a minha TV é mexicana, ou essas TVs são mexicanas, né? Aí eu perguntava para ele assim, e aí, compara uma fábrica aqui no México com uma fábrica na China. Aí o cara já fazia assim, aí fazia assim, aí eu falei, o que foi? Ele falou, tá vendo aquele cabo ali? Saí do trabalho ontem, o cabo não estava chegando no galpão, aí eu liguei para o meu assessor mexicano. Cheguei hoje de manhã, o cabo ainda não chega. Aí o assessor mexicano fala assim, senhor, né, a partição só abre meio-dia, mas também não é assim. Não. Ele, não é assim, na China se eu ligo de noite, de dia já está consertado. Aí ele me pôs e falou assim, mas sabe o que mais me deixou irritado? Aí eu falei, não sei. Assim, olha, esse é um chinês falando. Você é bom de matemática, eu tenho uma fábrica. Essa fábrica trabalha em 2 turnos. Sei lá, 8 às 4, 4 às meia, só, vamos chutar, né, 2 turnos. Tá? Como é que eu aumento a minha produção em 50% sem fazer R$1 de capex? Ele falou dólar, você falou $1 de capex. Né? Capex é comprar máquinas e equipamentos, né? Capital expenditure, investimento em capital. Como é que eu dobro a minha produção? Dobro não, aumento em 50% sem gastar R$1 de capex, sem ter que comprar uma máquina a mais, sem ter que botar um tijolo a mais. Eu falei, bota um 3º turno, né? Aí ele falou, então. Aí eu falei para todo esse pessoal aí, tá? Por que vocês não fazem assim? Trabalha 2 turnos, dorme 1, janta aqui, dorme aqui de segunda a sexta, vai sábado para casa. Aí eu falei, cara, Mas aí ele olhou para mim e falou assim, e sabe o que o cara me disse? Minha família, meu futebol, não sei o quê. É só para assim, a diferença de mentalidade é tão grande que o cara odeia estar lá. Ele odeia estar lá. Eu não falei para ele, falei assim, eu não vou dormir na fábrica, eu não vou dormir na Itaú Asset, né? Mas a mentalidade deixou o cara irritadíssimo de estar lá. E se o cara é chinês, odeia estar no México, ele está lá no México, é porque ele está preocupado com isso. É porque ele está preocupado com essa questão. Tá? Então, a gente não sente tanto, mas ela altera e diversifica o fluxo de investimento. Então, na mesma linha, à medida que a China cresce, e eles importam mais soja, mais minério de ferro e outras coisas mais, você acha que o cara lá ele vai ter que comprar de quem a demanda marginal de soja? Estados Unidos produz soja, o Brasil produz soja. Os Estados Unidos bate muito na China, o Brasil é neutro. Ele vai comprar de quem o a mais? Vai comprar do Brasil. A gente é neutro geopoliticamente. O Brasil produz ferro, a Austrália produz ferro. Mas a Austrália está claramente no eixo dos Estados Unidos. Inclusive, tem aquele Seven Eyes, né? Tem um acordo de inteligência entre 7 países, tá? De inteligência em que a Austrália faz parte. Ele vai comprar ferro a mais de quem? Não é que ele vai deixar de comprar da Austrália, mas quando ele precisar de mais ferro, ele vai comprar do Brasil. Então, se você pega um gráfico de quem que a China compra soja, aí você vai ver 2 linhas, desde 2013, Brasil e Estados Unidos, né? E aí depois o terceiro colocado muito abaixo. Aí você passa de 2017, a linha dos Estados Unidos está assim,
A do Brasil faz assim. Tá? Isso é bom para a gente. Então, de certa forma, nessa questão da tensão geopolítica, não que eu comemore, né? Lógico que eu preferia que o mundo fosse muito mais tranquilo do que ele é hoje. Mas enquanto a gente for geopoliticamente neutro, de certa forma beneficia a gente. O Brasil tem um pé, pelo menos dado que eu não escolhi isso, e dado que eu não queria isso, mas está acontecendo, separar vencedores e perdedores, o Brasil tem um pé no vencedor. Quem tem um pé no perdedor? Pessoas, a gente consegue fazer essas análises de cluster, né? Você pega um país e fala assim, um país que tem muitos laços econômicos com a China, mas a sua ideologia é claramente associada aos Estados Unidos, é justamente a Austrália. E aí você consegue mapear dessa forma. Então, uma das coisas que a gente faz, essa mudança veio, é para valer? É para valer. Não é uma coisa de 1 ano, 2 anos, depois o Trump vai embora e acalmou, não. Ela veio para ficar. Na verdade, só piorou. Então, a gente vai lá e faz as análises. Tá? Quem é neutro está em primeiro. Quem tem muito negócio com a China, ideologicamente, é os Estados Unidos, esse cara é o perdedor. Transição energética é relacionado à geopolítica, porque por mais que um governo comece a fazer muito esforço, e tem feito, alguns governos, alguns anos, 2, né, quando eu falo alguns anos, para aumentar a quantidade de energia que vem de uma matriz eólica, então eles têm uma matriz energética. A gente precisa de tanto de energia por ano, se o país crescer, a gente precisa de cada vez mais. Tá? E eles pensam o seguinte, olha, uma quantidade enorme vem de petróleo e gás natural. Só que o mundo, como foi feito, o petróleo e o gás natural vieram concentrados em pequenas regiões. Então, se eu compro muito demais desse cara, esse cara tem um poder de barganha em cima de mim. Eu dependo dele. O cara sabe disso. Por exemplo, o sapato que a Alemanha se viu quando ela quis condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia, mas a Rússia falou assim, 90% do gás natural vem daqui, né? Eu vou fechar a torneira. O teu país para, as tuas luzes apagam. Né? E aí eles pensaram, caramba, eu não posso dar esse poder de barganha para esses países, mas o que eu faço se no meu quintal não tem petróleo e não tem gás natural? Aí ela fala assim, poxa, você tem vento e você tem sol. Eu falo, é verdade. Né? Hoje em dia, em larga escala, o vento ainda é mais viável do que o sol. Só que aí você vai ter que fazer um monte de turbinas eólicas. Você vai ter que fazer fazendas eólicas. Né? Naquelas regiões em que o vento tem de 2 dimensões. Tem que ventar pelo menos tantos dias por ano, numa velocidade acima de tanto. Né? E aí você pega a região que tem essas melhores características, faz uma fazenda eólica. Tá? Não sei se você já viu uma turbina eólica, aquela porcaria é 95% ferro. 95% é ferro. Tá? Então, à medida que países queiram cada vez mais que a energia que eles geram venha de eólica, eles vão ter que comprar ferro pra caramba. Se o mundo parar de crescer, mas só fazer essa transição energética, porque tá, tudo bem, eu até entendo, eles dizem que estão preocupados com o meio ambiente, mas a questão geopolítica, de segurança. Tá? A gente vai continuar vendendo ferro pra caramba. Mas a Austrália também tem. Mas aí você cruza com geopolítica, mas a gente é neutro. Então, Chile também, porque como você faz a fazenda eólica em onde tem vento e a cidade fica em outro lugar, como é que essa eletricidade chega lá? Fio de cobre. Se você tem, quem gosta de futebol, né, tem aquele time de futebol do Chile, Cobreloa, que é justamente da região associada a cobre, por isso que ele tem esse nome. E aí tem aquela parte dentro da turbina eólica que ela transforma a energia mecânica em energia elétrica, né, o movimento e eletricidade, precisa de metais raros. Então a gente olha assim e fala assim, quem tem metais raros? A Indonésia. E aí nessa linha que a gente continua andando. Então assim, de novo, transição energética, o Brasil bota um pezinho lá. Né? Ótimo. Aí a gente vai para a inteligência artificial e eu vou deixar a Índia por último. Né? Inteligência artificial é impressionante o que aconteceu nos últimos anos. Então, acho que a principal mensagem, acho que está muito claro, é que um tipo de inteligência ficou muito barato, que é achar padrão. Grande parte do meu trabalho é achar padrão. Tá? Mercado assim, o PIB assim, a economia assim, os Estados Unidos assim, eu acho que aquele ativo vai subir, esse vai cair. Eu estou achando padrão aqui. Tá? O meu trabalho é achar padrão. Esse cara vai me substituir um dia. Tá? Cedo ou tarde, mas em algum momento ele vai ser melhor do que eu em achar padrão. Na verdade, esse tipo de inteligência é muito melhor em achar padrão quando você tem variáveis demais e quando a relação é não linear.
Se a relação é linear, você pode fazer uma regressão, você estuda econometria, tá? Você consegue achar um padrão quando as relações são lineares, mas quando é não linear, realmente é diferente, tá? E aí você tem dois tipos de inteligência artificial. Você tem a que as pessoas estão começando a chamar de tradicional, que é, por exemplo, redes neurais, e você tem outra que se chama generativa. Tá? A diferença é que a IA generativa ela foi treinada em qualquer coisa. Por exemplo, o ChatGPT foi treinado em todos os textos do mundo, não foi você que treinou. É muito bom de achar o padrão entre palavras. O cara foi treinado em todos os textos do mundo, o cara não sabe o que é cada palavra, mas ele percebe que se você fala como está a inflação, ele sabe o padrão. A palavra inflação vem em seguida, às vezes, de aquecimento e desaquecimento, vem em seguida de política monetária. Ele fala, escreve um texto para você fala, ele não sabe o que é cada palavra, ele acha um padrão, aí você fala, inflação no Brasil. Aí fala, ele já treinado e percebeu que a palavra inflação no Brasil, né? Aí ele faz uma distribuição condicional a essas duas palavras, tem um monte lá, hiperinflação, década de 80, tem um monte de coisa. Inflação no Brasil hoje. O cara vai lá, você dá uma terceira variável, ele fala uma condicional à inflação no Brasil hoje, acha o padrão e te diz a palavra mais provável. Né? E tanto que às vezes ele alucina, né? Tanto que, por exemplo, a gente nunca usa ele para gerar conteúdo, né? A gente usa ele para resumir conteúdo, a gente treina como a gente quer, mas a gente nunca pede para ele fazer, me diz aqui alguma coisa sobre isso. Não, né? A gente sempre aponta para onde a gente quer. Mas é um cara que foi treinado em tudo que é texto do mundo. Uma rede neural, como a gente roda lá, a gente treina nos nossos próprios dados. Essa é a diferença. Tá? A gente treina nos nossos próprios dados, a gente tem uma quantidade muito pequena de dados, mas ele não alucina. Ou você faz uma quantidade gigante de dados. E, por exemplo, se eu pedir para ele assim, olha um texto do Banco Central Americano, o Powell acabou de fazer um discurso. Rock Schodove. Como ele foi treinado em muita coisa, inclusive crítica de cinema, inclusive blog de relações pessoais, ele às vezes não pega direito o sentimento. Né? Então, às vezes, seria melhor o que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma rede neural que a gente treina só com texto de Banco Central. Né? Aí, dá um trabalho gigante, mas olha que sensacional. Poucos anos atrás eu não conseguiria fazer isso. Algumas mudanças aconteceram. Tá? Então, não é só inteligência artificial. O meu trabalho, o meu background não é de tecnologia. Mas o que mudou a minha vida e a forma como eu trabalho é que eu vivo na interseção de 3 esferas. Dados, algoritmos de inteligência, né? Aí você pode falar assim, o Python e a biblioteca do Keras. Pô, legal. E processadores. Então, 3 coisas aconteceram, né? Não foi só, a gente fala assim de inteligência artificial, mas a quantidade de dados para treinar isso, todos os bancos centrais botam o discurso no site. Na verdade, desde que começou a pandemia e as pessoas começaram a trabalhar remoto, né, isso aqui às vezes as pessoas não percebem a importância disso, mas a quantidade de textos e dados multiplicou demais depois que todo mundo começou a fazer reuniões, ficou uma coisa normal, tá? Digitalizar documentos e mandar um para o outro. Então, até quem ainda estava resistindo à digitalização, não teve como... Quando todo mundo começa a trabalhar em casa, você tem que digitalizar tudo. E aí está lá para treinar. Então, dados... Processador, uma das ideias mais brilhantes do mundo é a nuvem. Né? A nuvem a nuvem, né? Assim, a minha foto, você quer botar na nuvem? Fala, porra, onde é que é a porra da nuvem? Né? Você quer na nuvem, mas onde que é a nuvem? Né? Então, teve um cara que teve uma ideia sensacional. Né? O Thomas quer pegar vários textos, rodar uma rede neural. Cara, se ele rodar aquilo lá no computador bom que tem na Itaú Asset, aquela porcaria vai demorar um mês. Ele pode comprar um supercomputador. Custa $100 mil, mais ou menos. Só que não é $100 mil e você comprou. Custa $100 mil e o custo de manutenção é $10 mil. Assim, o PC que você tem na sua casa, você tem que tocar uma plaquinha, que ele vai ficando velho. Um supercomputador, o ritmo é pior ainda. Falo, caramba, eu não tenho demanda para ficar rodando rede neural o ano inteiro. Às vezes eu preciso. Alguns exercícios eu preciso, mas de repente eu usaria assim 3 meses no ano. Deve ter outros 3 caras com o mesmo problema que eu. E aí a Amazon, né, na AWS, ou a Microsoft no OneDrive, ou o próprio Google, ele pensou o seguinte, eu vou fazer o Airbnb de supercomputadores. Eu vou pegar o lugar onde o aluguel é mais barato, provavelmente é num deserto, lá, agora tem vários também, né, tem no Chile. Eu vou construir uma cacetada de supercomputador. Vai botar um monte aqui. E as pessoas podem alugar. Essa é a nuvem, né? É um data center. Tem um data center em algum lugar do mundo. Aí o cara montou uma cacetada de supercomputadores. E aí eu pago $100 por hora. Mas nunca dá 100 mil a conta.
Eu pago $100 por hora e como você está rodando no supercomputador, roda em 1 hora. É genial, tá? Airbnb de supercomputadores. Essa é a nuvem. Também tem HDs. Né? Você não precisa comprar um telefone maior, joga no HD do cara lá. Né? A ideia sensacional é que aí quando você bota a interseção disso tudo e você bota também esse IA generativa, você coloca a biblioteca do Keras, quando você bota a interseção disso tudo, eu falo, caramba, inteligência, para mim, ficou muito mais barato. Mas ficou barato demais. E o curioso é que isso ficou tão acessível, essa interseção aqui, ela veio para todo mundo, que a limitação hoje, então, assim, fazer um exercício, né? O mundo onde a inteligência artificial veio para ficar e vai ficar cada vez mais barato, sabe? O GPT-3 é de graça, o 4 você paga por token, é barato. Daqui a pouco tem um 32K, já tem um 32K, que ela vai ter aí vai vir o Gemini da Google, e tem um monte aí. A diferença entre elas é pequena, desculpa, no algoritmo, né? É pequena. Tá? Tem uma diferença lá de como é que o cara calcula o forecast, tem uma diferença como é que é o gradiente, né, a computação, mas assim, é pequena. A diferença de verdade entre o quão bom um é versus o outro passou a ser a quantidade de dados. Alguém falou para mim uma vez que toda a literatura já produzida pela humanidade, ela cabe num HD gigante, não é um HD pequeno, terabytes, né, é um HD gigante, mas cabe. E todos esses algoritmos já treinaram nele. E por isso que o software, o pacote de inteligência artificial mais popular, é o que te diz a próxima palavra. Você fala uma frase e ele vai colocando a próxima palavra para você. Bom dia. Não, a inflação no Brasil é um problema desde a década de 80, mas com o Plano Real passou a ser uma coisa já... Ele sabe lá, e foi treinado com todos os textos. Isso aí já meio que já foi resolvido. O que é mais difícil? Né? O próximo número. Qual é o próximo PIB? Qual é o próximo preço da taxa de câmbio? Mais difícil. Por quê? A taxa de câmbio, a taxa de juros, ela é baseada em umas decisões de várias pessoas como vocês, que estão administrando recursos, e a decisão de colocar mais em renda fixa do que em renda variável, isso afeta o preço relativo de títulos públicos versus de bolsa. Tá? Só que todos esses números que vocês têm são privados. O cara não pode testar. O cara escreve um texto no blog, ele quer que todo mundo leia. A tua conta corrente, ou quando você está administrando seu dinheiro, você quer que ninguém veja. A tua conta de investimento não é para ninguém olhar. Então eles não conseguem treinar nisso aí. Na verdade, o mais interessante, por exemplo, o que o Elon Musk está fazendo, né? Eu acho ele Está gravado isso, né? Eu acho ele genial. E ele é muito inteligente. Mas assim, entre várias outras coisas que ele é inteligente. Já andaram num Tesla? Tem um monitor no meio. E o mundo real fica filtrado entre carrinhos de brinquedo, né? O carro está passando do teu lado, a faixa de pedestre, o pedestre passando, uma bicicleta quando passa em formato de bicicleta. Ele está filmando tudo, ele está filtrando muita coisa. Mas o que ele está treinando a rede neural dele? O próximo movimento do carro. O computador não interessa nada. Isso é uma palavra, isso é um número, porque não sabe nada disso. Isso é um carro, isso é uma pessoa. É o padrão. O cara está filmando tudo, os carros estão filmando tudo. Tá? O que ele quer descobrir? Daqui a pouco vai descobrir. O próximo movimento do carro, se ele começar a entender os padrões, ele vai prever um acidente em 30 segundos de antecedência. Eu consigo prever um acidente com 1 segundo de antecedência. O carro está a 100 km por hora, faltando 10 metros, tem outro carro aqui na frente, eu consigo prever o acidente. Mas a graça é 30 segundos antes. A rede neural vai ficando mais inteligente 1 minuto antes, 5 minutos antes. Ou ele olhar um padrão e falar assim, aquele cara ali, a probabilidade de acidente é maior. Né? Fica longe. Né? Ou seja, né, a inteligência artificial da Tesla, né? 2 coisas. Não tomar gol, não bater de carro e chegar mais rápido ao seu destino, fazer gol. Né? Assim, no fim das contas é isso. Tá? O ponto que eu quero falar é que uma das 3 coisas que a gente acha que vai ser mais valiosas no mundo, né? Que, então, assim, vem a inteligência artificial, como é que isso vai mudar o mundo? O que vai ser mais valioso? Eu quero ficar longe do que não vale. Né? Dados. Uma empresa que gera dados vai ter muito valor, porque ela vai conseguir treinar a própria dela. Tá? Por exemplo, o Itaú Asset. 1/3 das transações financeiras do mundo passam pelo Itaú. Tá? A gente está indo para essa direção. Né? Mas que seja, assim, olha uma empresa e fala assim, cara, esse cara gera dados. O carro desse cara está filmando tudo. Deve estar filmando em que loja você está entrando. Deve estar filmando um monte de coisa. Ele só mostra os carros. Tá? Imagina o que ele está aprendendo ali. Tá? Então, dados. Segundo, processador. Pô, caramba. Ler um texto é uma coisa. Uma imagem do mundo real, imagina quanto processador você precisa para isso.
Tá? Aí as pessoas pensam, legal, o processador vai ser uma coisa valiosa, então. Eu vou começar a fazer processadores, oferta e demanda, né? Vou começar a fazer... Meu amigo, você quer fazer um processador? Não é assim, me dá dinheiro, bota uma fábrica, em um ano sai uma placa, daqui a 10 anos sai a primeira. Todo mundo sabe disso, né? Senão qualquer pessoa faz um semicondutor, né? Demora muito. Aí fala, caramba, demora 10 anos, né? Essa revolução está vindo agora. A gente precisa de processador agora. Aí, como a vida é interessante, né? Alguns anos atrás, tinha alguns garotos que olharam o mundo mudando para o computador pessoal, né? O PC, né? O personal computer, e falaram assim, cara, putz, já tem a Dell, já tem um monte de gente fazendo processadores muito bons. Vamos focar aqui, não vamos conquistar o mundo, vamos focar no nicho muito pequeno aqui, que é videogames. Vamos fazer uma placa que roda bem no videogame. Pô, mas não é bom para Excel, não é bom para outras coisas. Não é bom, mas esses caras, a Dell já faz essas outras coisas que são, né? Vamos fazer uma só para videogame? Aí ele olha lá e fala, pô, um videogame faz muito desse tipo de conta, né? Então tá bom, então a gente vai fazer um Graphic Processing Unit, né? Um GPU. Aí passa alguns anos e as pessoas percebem que rede neural roda muito mais rápido no GPU. É basicamente álgebra linear, é um tipo de conta muito específica e a GPU funciona mais rápido do que uma CPU. Qual que é o nome dessa empresa? E só tem ela. Tá, então, o processador vai ser uma das coisas mais... Então, um mundo à frente, né? Dados, processadores. E aí, uma quantidade boçal de energia para rodar isso aqui. Mas não é só para rodar isso aqui. Alguém tem um notebook e já usou ele no colo? Aquela porcaria esquenta. Imagina um supercomputador. Imagina uma quantidade gigantesca de supercomputador em um lugar só e provavelmente um deserto. Aquilo derrete. Derrete. Você passar lá no meio, você morre. Quer dizer, não morre. É porque o que aconteceu? Eles têm que fazer um sistema de refrigeração assim, boçal. E se o ar-condicionado da tua casa já gasta muito, imagina o deles. Só que ele está no meio do deserto. Aí o que ele faz, né? Assim, parece que eles pegam geradores e colocam o gerador e tá com gasolina e gás natural. O negócio polui pra caramba. Gasta água, né? Porque você precisa de água e a água às vezes dissipa calor evaporando, né? Então você perde muita água, o negócio consome um monte de recursos. E aí para ser ESG, né? Para ser carbon neutral, aí eles compram energia eólica em uma outra fazenda e distribuem de graça. Aí eles fazem o net, e aí falam que não, a gente é neutro carbono, né? Mas aí o ponto que eu estou chegando, só para falar aqui de inteligência artificial, é que se você vai precisar de mais energia, então não é que o mundo, com a mesma quantidade de energia, vai usar mais energia eólica, o mundo vai precisar de mais energia. O mundo vai precisar de mais energia. Então, assim, é uma torta que cresce e a fatia da torta que é eólica também é cada vez maior. Tá? E aí todo mundo precisa de ferro. E quem tem ferro é a gente. Né? Então, o Brasil, de alguma forma, bota um pé nisso aí. Tá? A quarta é a Índia. A Índia é um país de PIB per capita de $1.000 por ano. $1.000 por ano. O PIB per capita é $1.000 no ano. Tá? Em um país desigual, tem mais gente abaixo do 1.000 do que acima do 1.000. O cara ganha menos de $80 por mês. Eu acho que ela vai virar a China? Não acho. Assim, não sei, talvez. A China está com $11.000 de PIB per capita. O Brasil também está lá, passou do 10 já. Se eles forem do 1 para o 2, pensa nessa pessoa. Qual que deve ser onde é que dói nessa pessoa? É a insegurança alimentar. Se ela começar a ganhar mais, ela começa a comer melhor. Ela vai comer carne. Quem é que vende carne? Mas os caras são vegetarianos. Tá bom, então me diz uma proteína vegetal. Quem vende? Tá. Então a Índia crescendo é uma demanda maior por commodity. Tá? Agora, impressionante da China e da Índia. A pergunta assim, que você faz sobre a Índia é assim, caramba, será que eles vão crescer? A pergunta não é essa. A pergunta é por que não cresceram? Por que a Índia até hoje é um país muito agrário? Né? Porque todo país, de certa forma, passa por isso. A humanidade toda, né? Você vive no campo, é uma incerteza muito grande, chove demais. Você planta e trabalha todo dia. Chove demais, chove de menos, você não sabe se você vai comer. Tá? Talvez sim, talvez não. Aí alguém vai lá e monta uma máquina a vapor, ou começa a fazer umas fábricas, e aí você vai trabalhar nessa fábrica. Você vai lá todo dia, chove demais, chove de menos, você vai ser pago. Aí você a industrialização começa a melhorar a vida de muita gente, começa a trazer demanda por muita coisa. Aí você
come melhor e fala assim, pô, ainda está sobrando, vou investir em conforto, vou comprar uma televisão, uma geladeira. Né? Então você começa a ter manufatura. Então a China, nesses 30 anos, fez esse pulo enorme de agrário para manufatura. Aí você começa a ter manufatura, a pessoa eu vou me mudar para perto da fábrica. Aí você começa a construir casas. Aí você tem uma urbanização, aí você constrói uma casa, você constrói um monte de coisa. E aí a pessoa já está morando numa casa, já tem a casa montada, em sequência, todo mundo faz isso, todo mundo. Tá? Eu vou gastar mais com a educação dos meus filhos e a saúde deles. Aí já começa a entrar em serviços. Então você vê que o país vai de agrário para indústria, para serviços. E depois que você já tem tudo isso ticado, você fala, pô, o que eu vou fazer? Eu vou viajar, vou para um restaurante, eu vou para um jogo de basquete, eu vou para o cinema e entretenimento. Aquela parte de serviço de ponta. Né? Então a China ainda não fez muito esse salto. Né? Mas o ponto é assim, é natural que isso aconteça com todo mundo. A dúvida é por que a Índia ficou parada tanto tempo assim e por que agora é diferente? Pensem sempre assim, quando chega um cara e fala, cara, a Índia é o país do futuro, porque é agrário, tem muita gente, o PIB per capita é barato, então é fácil crescer de 1.000 para 2.000. Aí você fala, pô, mas isso é da verdade de 5 anos atrás. Porque que agora você está otimista. É um argumento válido, mas quando uma pessoa me traz um argumento e fala, agora é hora de investir na Índia, ou naquela empresa, e o cara fala, eu pergunto, por quê? Ele fala, isso A, B e C. Aí você fala, A, B e C é da verdade de 5 anos atrás. O que é diferente? Olha como a tecnologia pode mudar a vida das pessoas. Né? Desculpa, eu faço muitos parênteses aleatórios, mas eu acho que eles são interessantes. Você vai na Índia, tinham várias regiões longe de tudo. Não tem governo, não tem banco. Tá? Você vai numa daquela região lá que o cara tem uma carrocinha, ele vai trabalhar com essa carrocinha para vender algumas coisas. É tudo com dinheiro, ele pega dinheiro às vezes emprestado com um agiota, aquele que cobra 1% ao dia, e se não pagar de volta quebra a perna dele, e essa é da vida do cara. Tá? A Índia tem uma coisa interessante, que a educação lá não deve nada a ninguém, também não é melhor que os Estados Unidos, mas é igual aos Estados Unidos. Eu conheço muitos professores lá, tá? Assim, tem muitos ex-alunos lá que são economistas sêniores hoje, e eles falam, eu era professor em uma outra vida, e aí as pessoas falam, olha, o aluno médio não deve nada com o aluno médio dos Estados Unidos. Aí alguém fala inglês, né? Alguém vai falar assim, mas o que faz um país não é o aluno médio, é o aluno top. Aí você fala, o aluno top é que nem o CEO da Google, ele é indiano. É que nem o CEO da Microsoft, ele é indiano. Que nem o CEO do Starbucks, ele é indiano. Então, assim, tem muito indiano bem-sucedido, que inclusive quando fica bilionário, volta para a Índia, aí pensa assim, como é que eu dou alguma coisa de volta para o meu país? E esses caras que são geniais, entenderam esse problema e falaram assim, vamos fazer um Pix, na verdade não é, né? Vamos fazer uma moeda digital, lá se chama UPI. Tem todo um software por trás disso, eles fizeram de graça, e deram para o governo, e fizeram também, na verdade, um sistema que ele é seguro, né? Basicamente isso, né? E também identidade digital. Aí esse cara da carrocinha que eu comentei, ele fala, poxa, eu não preciso andar com dinheiro, não vou ser roubado, então ele passou a usar o Pix. Tá? Também porque celular ficou barato, né? E dados ficaram baratos. Depois de 6 meses, alguns bancos tiveram a ideia e falaram, cara, a gente tem vários caras espalhados pela Índia, onde a gente não tem agência, mas esse cara tem 6 meses da vida dele financeira toda no telefone e uma identidade digital. Pede para ele mandar para a gente. Aí o cara vê que o cara da carrocinha lá nos cafundós da Índia fala, poxa, você é um reloginho, você gera tanto de receita. Aí tem cara muito bom para fazer conta, né? Você gera tanto de custo, o teu caixa flutua. Eu posso te emprestar tanto por uma taxa de 30% ao ano, que é caro, mas não é 1% ao dia. E aí esse cara começa a ser incluído. A digitalização é um fenômeno impressionante. Aí esse cara olha e fala assim, poxa, se eu vou pagar 30% ao dia, eu consigo expandir o meu negócio. E aí isso está acontecendo com a Índia. Na verdade, o que está acontecendo com a Índia, né, é que você está pegando um monte de gente lá no campo e você está incluindo ele na sociedade. Só que você não está incluindo ele na Índia, você está incluindo ele no mundo. É impressionante, né? Então, por exemplo, a China, a fagulha, foi quando eles entraram na Organização Mundial do Comércio. E aí começaram a vender camisetas e tênis para os Estados Unidos. Aí montaram uma fábrica, o cara foi para a fábrica, começou a ganhar, começou a comer melhor, aí a roda começou a girar. Então, na verdade, a China, porque o transporte e a logística ficou mais barato, a China virou a fábrica do mundo. Agora, o que você tem é um indiano que estava isolado, que fala inglês, tem uma educação ok, e você está incluindo ele. Não na Índia. Esse cara pode vender serviço para mim. Se eu tiver algum tipo de trabalho que eu peço para um funcionário meu,
o funcionário só me dá 3 dias e me devolve, ele poderia ser um indiano. E esse indiano ganha, formado na faculdade, $7.000 por ano. Aí as pessoas até falavam assim, né? Na verdade, não é um indiano, é um indiano usando AI. Tá? Então, o que eu acho que vai acontecer, basicamente, isso já aconteceu, assim, isso não é novo, né? No sentido de que uma das tecnologias de comunicação que ficou muito barato foi telefonema internacional. E quando isso ficou muito barato, os americanos perceberam que, o cara perdeu o cartão de crédito, pegou e ligou lá, né? E falou assim, eu perdi o meu cartão. Sabe quem atendeu, né? O indiano, né? O indiano atendeu. Tá? Então, eles já mandaram isso tudo para a Índia. Aí, depois, eles mandaram pessoas que fazem coisas tipo back-office, né? Que é, por exemplo... então, você tem uma asset, tem a JP Morgan, e eles fazem várias transações financeiras no dia. Dá 5 horas da tarde, o cara vai para casa, mas antes ele manda todos os dados lá para a Índia. O indiano lá pega, calcula a cota, calcula a margem, calcula um monte de coisa. No dia seguinte, devolve. Aí, de manhã, antes de ir embora, ele manda, quando o cara chega lá. Então, assim, o indiano está aí. Agora, você tem um indiano empreendedor com AI. Falando assim, como é que o cara sai programar? Né? Como é que eu monto um serviço? Esses caras batem na porta, tá? Esses caras oferecem, falam, não, deixa aqui, tem empresa indiana para tudo hoje. Tá? Acho que o ponto que eu quero fazer aqui, o último, que o tempo está esgotando, primeiro assim, que eu acho, o mundo mudou de tal forma, de ponta cabeça, que hoje trabalho vai ficar mais barato. Coisas mais básicas, o AI faz. Um pouquinho mais difíceis, o indiano com o AI faz. Vai ter uma inundação. Então, da mesma forma que na década de 2000, 2010, eletrônicos começaram a ficar muito mais baratos, o que a gente começou a fazer na China, hoje serviços vão começar a ficar muito mais baratos, porque um indiano vai poder fazer para a gente, ou o AI vai poder fazer para a gente. E o que vai voltar a ser valioso? As commodities que você usa para fazer computador, para fazer processador. Então, o mundo... É engraçado isso, né? Mas durante um bom tempo as pessoas pensavam que o que move um país é o software, né? A inteligência, as pessoas. E, de repente, teve uma revolução que não foi só AI, mas foi AI, dados e o Airbnb dos supercomputadores, que inteligência ficou barato. O que você precisa hoje, então? Você precisa, que é valioso, tudo que é necessário para deixar aquilo rodando. Né? Ferro, cobre, metais raros, energia. Tá? Eu vou falar mais 2 minutos, que isso é uma coisa muito importante. Alguns de vocês devem estar pensando assim, né? Ferrou. Né? Eu achava que eu estava disputando com um cara da outra faculdade, eu estou disputando com um indiano. Você está usando AI. Você está. O que você tem que focar? Aí é o que eu falei no começo. Todas as respostas do mundo estão ali, na palma da tua mão. Todas, quase todas. E algumas que a gente treina com os nossos dados só. Tá? Hoje, isso aqui ainda é muito passivo, eu tenho que ir lá e pedir. Tá? O indiano, ele não entende a tua cultura. Então, o que eu acho que você tem que... Lógico, né? Estudem, né? Aprendam, mas assim, se tem alguma qualidade que eu acho que vai separar, e aí, eu não estou falando de investimento, mas de pessoas que vão ser vencedoras, tá? Nesses próximos anos, são as pessoas que são proativas. Porque está aqui, mas se você não busca, você não aprende. As pessoas que são proativas, as pessoas que são curiosas, as pessoas que sabem fazer conexão com as pessoas, porque aí não vai ser um indiano, vai ser você. Tá? E conexão e proatividade junto, né, é uma característica de empreendedorismo, né, que na verdade assim, é entender a demanda, né, olhar para a pessoa e falar assim, não, peraí, você nem sabe que você precisa disso, mas você precisa. Tá? Que é empreendedorismo mesmo, né? Você entender e olhar a pessoa, entender a necessidade dela, você conseguir conversar com ela. Então, algum de vocês, por exemplo, se vão trabalhar no mercado financeiro, você vai ter cliente. O seu cliente vai ouvir do dentista que é hora de botar um dinheiro no Bitcoin. Você vai falar... É muito difícil, tá? Porque muitas das pessoas que têm muito dinheiro, elas são muito competentes no ramo que elas trabalharam, que as fizeram ricas. E, às vezes, o cara não sabe nada de finanças. Mas o cara tem opinião pra caceta. E o que é importante, né? Assim, é você chegar e quebrar essa barreira e falar assim, olha, é melhor para você fazer isso, confia em mim, né? Como é que a pessoa confia em você, né? Assim, e aí você consegue ficar na frente do indiano, você consegue ficar na frente do GPT, tá? Mas assim, não é que tá tudo acabado, né? Não é isso, né? Se você é um tipo de pessoa que olha e fala assim, eu gosto de tecnologia, estou sempre atento. E aí quando saiu o GPT, eu faço tudo que eu faço na metade do tempo. E a outra metade do tempo eu fico jogando. Falo, cara, eu não quero você da minha empresa. Inclusive, se na minha empresa
né? Se as pessoas fizeram isso, para cada 2 eu vou mandar embora, porque o meu compromisso é com o cliente e eu tenho que cortar custo. Tá? Você fala, como é que você faz o dobro com o mesmo tempo? Ou o triplo, né? O que o mundo precisa? O que é uma característica, né? Com tudo isso aqui, tá? O que é uma demanda que eu sinto quando eu converso com as pessoas e eu olho e falo assim, cara, se eu tivesse uma coisa desse tipo, a tua vida ia ser bem melhor, ou você ia ser mais rentável, ou você ia conseguir, né, ter um retorno muito melhor. Tá? Você tem que ser. É isso. Hoje em dia, eu acho que o que vai fazer diferença é o empreendedorismo, né, que envolve curiosidade, proatividade, fazer conexão com as pessoas. Tá? E assim, invistam nisso. Né? Esse seria o. Assim, não é que está tudo acabado. E, de novo, se você está aqui nessa sala, numa sexta-feira, eu não sei que horas são agora, assim, você certamente é proativo e curioso. No mínimo, essas 2 coisas. Tá? Então, estão de parabéns aqui. Tá? 5 minutos para a pergunta. Senão eu vou continuar falando de coisas aleatórias. Pode falar. Oi, boa tarde. Obrigada pela palestra. Primeiro, a minha pergunta é em relação ao Brasil que você falou. Eu queria saber, porque você falou que o Brasil era um país neutro, e realmente é, nesse cenário global, mas o presidente fez uma declaração e aí ele se tornou uma pessoa não grata em Israel. Não sei se você viu isso. Eu queria saber o impacto que tem nessa relação comercial entre esses 2 países. A forma como eu observo o Brasil, isso é interessante, né? Eu tento comentar de Brasil pensando que eu sou um estrangeiro, porque tem 2 coisas que são bem diferentes quando a gente fala de Brasil. Uma pergunta é, o meu país esse ano vai estar melhor ou melhor que o ano passado? E se ele estiver um pouquinho pior, assim, ou se não estiver indo na direção que eu quero, isso me afeta como brasileiro. Mas a pergunta, o meu trabalho e o meu mandato para o cliente é achar os vencedores e perdedores, achar as melhores oportunidades. A pergunta é diferente, né? É o Brasil em relação aos seus pares, né? Ele está melhor ou pior, tá? E se, por exemplo, todos os meus pares deram um passo para trás e o Brasil deu meio, o investimento é aqui. E eu digo isso só para responder de uma forma mais geral, tá? Que existem presidentes que todo mundo aqui tem uma opinião pessoal que talvez preferir ou não preferir. Obviamente que é muito importante que seja politicamente neutro, eu acho que é muito importante. Mas, por exemplo, tem um presidente que é percebido como extrema esquerda no México, que é o AMLO. Tem na Colômbia, que é o Petro. Tem no Chile, que é o Boric. Tem uma extrema-direita, percebido como extrema-direita na Argentina. E às vezes para mercado, né, quando a gente tem um time na Colômbia, e quando o Petro ganhou, né, a menina lá ligou assim, como é que é em São Paulo, eu quero mudar para aí, meu país vai acabar, né? Calma, né? Não acabou, né? Assim, né? Mas o que eu quero dizer tem essa questão relativa, tá? Então a gente tem que sempre ter de olho para não olhar assim, algum presidente falou uma coisa que talvez seja ruim para o mercado, tira tudo, fala, calma, peraí, o que os outros presidentes estão falando? Aí também não está muito fácil. E a outra coisa só que eu queria passar é que de manhã eu acho que estava alguém falando de Brasil, acho que foi o Rodrigo Azevedo, adoro ele, né? Eu tenho a impressão que nesse mundo ficando cada vez mais complexo, em que as tecnologias são adotadas cada vez mais rapidamente entre países, o que acontece no mundo e nesse tabuleiro de xadrez é mais importante do que acontece aqui dentro de casa. Não que não seja importante, mas deixa eu dar um exemplo. Cada população está extremamente dividida, assim, tem gente que está lá no extremo, vou exagerar, 51% de um lado, 49% para o outro. Sendo que tem esses 2% que pode fazer o 51 virar 49, né, e isso que decide uma eleição. Quando você está votando para uma única pessoa, essa pessoa vai ser daquela ponta ou daquela outra ponta. Você vai alternar de um para o outro. Mas quando você vai votar no Congresso, 500 pessoas, 251, 249. Então, o presidente consegue fazer muita coisa sem o Congresso? Consegue. Mas aquelas leis que realmente acabam com o teu país, precisa não apenas do Congresso, mas precisa de 60% ou 2/3, porque você tem que mexer na Constituição. E você percebe que eu acho que muitos... O que eu quero falar é o seguinte, um presidente que entra de uma extrema ou de outra em qualquer lugar do mundo vai fazer muito barulho, mas a capacidade deles de fazer alguma coisa real está um pouco mais diminuída. Tá? Então nesse sentido... seja neutro, né? Obviamente que eu preferia que ele fosse neutro. Não é bom, né? Mas
É aquela história, né? Se um país for punir, todo mundo está falando besteira, de repente vai ter que punir todo mundo, né? Então também não pode, né? Mas o meu ponto é esse. E aí volta para a intenção dessa palestra, nunca perca o contexto, tá? Do mundo inteiro. O pior que pode acontecer, mas assim, vamos lá, tem pessoas que adoram apostar em esporte bets, né? Campeonato Brasileiro, não sei o quê, tá? O que você acha? Quem que você acha que vai ser melhor? Aquele cara que é flamenguista, o Flamengo ganha 3 jogos, ele já compra uma passagem para Tóquio, não é mais Tóquio hoje em dia, mas ele já compra uma passagem para o Mundial. Ou o Flamengo perde 3 jogos e fala assim, vai para a Série B. Ou você acha um cara que assim, vou fingir que eu não torço para nenhum time. O Flamengo está mal, mas deixa eu ver se o outro está pior, né? Você tem que ser esse cara, tá? Então não deixa te afetar muito. Putz, o presidente falou isso, putz, isso aconteceu no meu país, putz, não sei o quê, quero mesmo. Lógico que afeta com o brasileiro, mas para ganhar dinheiro, tá? Pensa, não, eu não sou brasileiro. Deixa eu, né? Desculpa, eu dei uma resposta mais geral, mas o que você tocou é um ponto importante mesmo, né? Você fez uma pergunta específica de geopolítica, mas é um ponto importante aqui. Dá tempo? Estourou aqui, mas tem mais uma ali. Opa, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. A questão que eu tenho em relação à transição energética que você havia comentado um pouquinho antes, né? A gente vê que para realizar a transição energética, o mundo como um todo vai ficar dependente de algumas commodities que têm uma dependência geopolítica maior do que o petróleo. Então, eu queria ver a sua visão em relação a isso e também em elevação de custo nessa transição energética. Obrigado. A elevação de custo ela acontece, e esse é um excelente ponto, tá? Então, uma das coisas que eu acho que vai acontecer no mundo é que a inflação vai ser mais alta. Tá? Porque, de fato, você quer montar o produto mais barato possível, você vai usar o que é mais barato. Mas agora a gente botou uma outra coisa. Eu não quero dar poder geopolítico para ele, porque isso tem um custo. Então você vai pagar um preço para fazer isso de uma forma que é um pouco mais cara. Você vai pagar mais caro para fazer uma fábrica no México, mas eu tenho que fazer. Inflação vai subir, né? Mas é impressionante, assim, as pessoas estão tentando diversificar de várias maneiras para não... Então, por exemplo, não é só energia eólica. Eu vou tentar usar um biocombustível para o meu carro, tá? Aqui no Brasil é botar cana de açúcar dentro do tanque. Lá na Europa, você bota milho. O etanol vem de milho, tá? Milho e soja, não sei se vocês sabem, mas tem uma coisa chamada rotação de safra. O mesmo terreno que produz milho produz soja. Inclusive, é bom você fazer ou 2 de soja, uma de milho, ou 2 de milho e uma de soja. Se lá as pessoas vão fazer mais milho para botar num tanque de gasolina, eles vão ter que comprar milho de alguém. Quem é que consegue fazer milho, se quiser? Ou que seja, os Estados Unidos vai fazer milho, aí vai fazer menos soja. Aí a gente vai vender mais soja. Mas é engraçado, assim, né? Você diversifica muito, mas no fim das contas já vai ficar na mão de quem tem ferro, de quem tem soja, de quem tem cana, de quem tem petróleo, de quem tem gás, né? Infelizmente não. E se você for para painel solar, esse cara vai me bater aqui se eu não parar de falar. Não, calma, não vou não, pode ficar. Se você for para painel solar, pelo amor de Deus. Os metais raros, né? Curioso, assim, não é à toa que a China tá estocando isso, né? Ela está tentando comprar vários... Deixa eu parar de falar, gente. Qualquer coisa a gente conversa mais outro dia.